esse momento, dois momentos. Uma colocação, uma reflexãozinha que eu preparei, e aí os pontos que eu sinalizei aqui para a gente trabalhar juntos, para a nossa melhora enquanto grupo, crescimento e partilha também, a gente podemos juntos estar aí melhorando também. Tem alguns pontos aqui que eu perguntei a alguns padres que celebram aqui. Qual a impressão dos meus santinhos, dos ministros, o que eles podem, como é que vocês estão vendo os meus santinhos nas missas? E aí eles me deram algumas devolutivas, e as devolutivas estão aqui. Tem nomes aí? Não, gente. Eles ficam nomes. Não pode falar o dia. Aqui a gente só fala de fatos. Aqui a gente só vai falar de milagres. Não só os milagres, tá? Não, mas foi muito positivo que eles falaram. E eu penso que é importante a gente ouvir. É importante ouvir, refletir, a gente ver o que a gente pode estar melhorando na nossa realidade aqui, o crescimento para a nossa vivência, antes de tudo como cristãos e depois como ministros da Sagrada Comunhão. Então eu vou trabalhar com vocês num ponto que é sempre necessário trabalhar com o ministro, a instância do mistério eucarístico, o mistério que a gente tem contado, porque senão o nosso trabalho fica muito funcional, e a gente vai esquecendo também. Como é a primeira reunião do ano, eu pensei, o que eu falo? Eu já sei, vou falar daquilo que é base, o centro da nossa fé, o mistério eucarístico. O desdobramento do ano é o desdobramento do mistério eucarístico. Eu penso ser pertinente nós lembrarmos isso, que uma das instâncias humanas é o esquecimento, não é a maldade, mas é o esquecimento, a gente esquece. E a funcionalidade, o desejo de fazer bem, o desejo de fazer certo, pode nos tirar alguns conhecimentos que é importante a gente estar sempre trazendo na memória. E eu vou trazer aqui para a gente só está curtinho, não está grande, tá? Mas é importante eu falar. Então, santinhos e santinhos, a Eucaristia é o coração da fé cristã. Nela não celebramos um símbolo, mas o próprio Cristo vivo e verdadeiro, Deus verdadeiro feito homem. Nós lidamos com este mistério. Eu peguei aquele texto da liturgia de ontem, que eu acho pertinente eu retomar aqui. Vou colocar aqui o texto do quinto domingo de ontem que nós escutamos. Eu li para nós aqui. Não precisa cantar não, só vem recitar um. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com o que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem que nós ouvimos, mas é importante, a Eucaristia é a luz que nos ilumina. A Eucaristia é a luz que se faz carne para nos iluminar. E a Eucaristia dá sabor à nossa vida, sabor de santidade, sabor de conversão, sabor de comunhão, sabor de uma presença que tudo transforma. Antes desse pobre servo, esses servos aqui, serem sal da terra e luz do mundo, Cristo é luz e sal para nós. E hoje eu quero trazer para nós, à luz do texto de ontem, nós,
cristãos, ministros, para sermos melhor naquilo que nos propomos em nome de Jesus, nós precisamos estar próximos daquele que é luz e daquele que dá sabor. Hoje, nós, para sermos sal da terra e luz do mundo, precisamos da Eucaristia. Trabalhei isso na homilia de ontem. Satanás, ele tem uma atitude incansável: ofuscar a luz de Deus, ofuscar o sabor de Deus em nosso coração. E como ministro extraordinário, como cristãos, a nossa luta cristã diária, sinalizada na Escritura, nos diversos textos, é sempre essa: é nós buscarmos a luz e Satanás nos envolver na escuridão, a escuridão do pecado. Então, filhos de Deus, aqui hoje, Cristo, vivo, verdadeiro Deus, se coloca diante de nós, se faz alimento. No pão e no vinho consagrado, Jesus permanece entre nós, cumprindo a promessa: eu estarei convosco todos os dias. Nós não podemos nos esquecer disso. É o mistério da luz que se doa, o mistério do amor que se doa, do sabor que quer dar sabor a nós. Cristo, em seu sabor de amor e obediência, quer nos dar esse sabor de amor e obediência. Ele, acima de tudo, nos mostra, gente, como é saboroso ser obediente. Pode doer para a gente, mas o sabor da obediência é algo. O sabor da correspondência. Quando você passa por um sofrimento e se fala: mas eu fui fiel a Deus. Esse sabor não é vanglória, não é soberba, mas é reconhecimento do sabor da graça que atuou em nós. Um sabor que se doa, um sabor que é amor, que se doa até o fim. Na última ceia, Jesus antecipa aquilo que realizará na cruz, a entrega do seu corpo, derramando o seu sangue para a salvação da humanidade. Cada Santa Missa é a atualização desse sacrifício não repetido, mas tornado presente, um único, eterno sacrifício, aonde da cruz brota o amor que se faz alimento, alimento que ilumina e dá sabor à nossa vida. Nos aproximamos da comunhão, somos convidados a fazê-los constantemente, com fé, reverência e consciência. Aqui na paróquia São Pedro de Alcântara, e onde vocês forem, receber a Eucaristia e acolher o próprio Cristo que vem iluminar, dar sabor e transformar a nossa vida. Não é apenas um gesto pessoal, mas um ato de comunhão com Deus que te coloca em relação. Cristo se faz alimento para o outro, e ao receber a Eucaristia, eu me faço servo para o outro. Então nós não somos ministros para nós mesmos. Cristo assume a natureza humana para transformá-la, para ir ao encontro da natureza humana. Estou chovendo uma olhada para já acabar. Reconhecer a Eucaristia é manifestar a fé incondicional que transforma a nossa vida. É importante dizer que a Eucaristia, para ser Eucaristia, não depende da sua subjetividade de fé. Exemplo: a Santinha chega e fala: eu não creio que ali, naquela missa, com aquele padre, está Jesus na Eucaristia. Independente da sua fé, independente da sua subjetividade, um padre validamente ordenado, validamente no uso de suas ordens, a Eucaristia é a Eucaristia, você sentindo ou não. É o poder de agir ex opere operato. Ele age na pessoa de Cristo e pelo poder do Espírito Santo
faz aquele pãozinho e aquele vinho realmente sangue e corpo de Cristo. Isso não é para rezar missa. A Eucaristia constrói a igreja e compromete na caridade, na justiça e no amor ao próximo. Queridos ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia da Paróquia São Pedro de Alcântara, a Eucaristia te constrói como um homem, como uma mulher de fé, no serviço a Cristo. A Eucaristia te ilumina, a Eucaristia te anima, a Eucaristia te tira do desânimo, a Eucaristia, que é o próprio Cristo, entra em tua história para transformar a tua história. Não esqueçam disso. É o mistério central da nossa vida. E Satanás hoje pode colocar em nós o chamado funcionalismo religioso, para não dizer ativismo religioso, aonde nós viramos um bando de robozinhos que fazemos os comandos até perfeitos. Ontem, quem prestou atenção na missa, qual foi uma queixa do profeta Isaías na primeira leitura? Calma, não briguem para responder, um de cada vez. Calma. Eu vou ouvir a todos. Ontem, na primeira leitura, o rei Ciro, ele vai lá e conquista a Babilônia. O povo estava na escravidão na Babilônia. Aí ele falou: olha, vocês podem voltar para Jerusalém e reconstruir a vida que vocês perderam lá. Beleza. Eles foram. Lembra que eu falei de esquecimento, né? Eles chegaram lá, começaram então a fazer grandes cultos e só pensar na reconstrução. E aí o profeta Isaías vai dizer: o que agrada a Deus? O que vocês estão esquecendo? Dar o agasalho a quem tem frio, dar o pão a quem tem fome, acolher o estrangeiro, abraçar as más obras. Então o profeta vai dizer: por mais que haja um templo, por mais que hajam cultos, se não houver a mudança do coração, não agrada a Deus. Esse foi o puxão de orelha do profeta Isaías ontem. E o formalismo litúrgico, aonde a pessoa mecanicamente faz e não vive o mistério na caridade, porque a Eucaristia é a Eucaristia por primeiro e por amor, nós perdemos o essencial. Então hoje, nesta reflexão, eu convido todos nós, a começar por mim, a viver o mistério, por mais limitado que possamos ser, entendendo que nós estamos mergulhando num oceano de amor, chamados ao amor. O mistério eucarístico nos ensina a lógica do dom. Assim como o pão repartido é repartido para o outro, nós somos chamados a nos deixar partir e repartir na vida cotidiana. Cristo se reparte toda a missa por mim, por você, por nós, e nós muitas vezes não nos repartimos uns pelos outros. Aí o convite do mistério eucarístico: servir. Quem comunga verdadeiramente aprende a servir, a perdoar e buscar, por mais que hajam fragilidades, a amar na concretude do ser. O ministro extraordinário da Sagrada Comunhão aprende diante do altar a lógica do serviço humilde. Assim como Jesus fez, pão partido. Você, ministro, insisto nisso, é chamado a ser pessoa do ação, disponível, silenciosa, que não busca destaque, que não busca visibilidade do aplauso humano, mas busca uma vida escondida com aquele que se faz alimento. Que Cristo apareça, que o ministro diminua. O mistério não pertence ao ministro, ele é sempre serviço, serviço de Cristo, e pertence à igreja. Não pode ser um serviço de conveniência. Faço do meu jeito, faço como eu quero, aí eu vou quando eu quero, eu vou levar o doente quando eu acho bem. Não, é entrega. Cristo na cruz não se fez conveniência, se fez doação.
Receber e distribuir a Eucaristia compromete o ministro com uma vida eucarística. Vida de oração, participação na missa, visita aos enfermos, a adoração. Termina essa reflexão falando da adoração. Esse amor que faz luz, esse amor que dá sabor, ele também ilumina e dá sabor de uma outra forma. Qual? A adoração eucarística. A adoração eucarística é o momento em que, pela fé, piedosamente, nos colocamos reverentes diante de Jesus, nos colocando à luz da primeira bem-aventurança, como pobres em espírito diante de Deus, para nele alcançar o reino dos céus. Na Eucaristia, nós nos colocamos em adoração. A adoração é um meio eficaz de santificação e conversão do nosso coração. A adoração é um meio eficaz de derrotar as insídias de Satanás, que dissemina sempre em nós a tibieza da preguiça, a tibieza do esfriamento, e sempre nos justificando em afazeres que jamais chegam perto do que Deus é. Hoje, santinhos e santinhas dessa paróquia São Pedro de Alcântara, busquem a luz na adoração, busquem o sabor de Cristo na adoração, na visita ao Santíssimo, no momento de silêncio com o Senhor, pois na adoração vamos ter a luz e o sabor que vai nos levar ao cume. Onde é o cume? Na Santa Missa. O sabor da adoração nos colocou diante de um sabor maior, de buscar um sabor maior. A luz da adoração, essa luz, eu preciso dessa luz. A gente vai à Santa Missa. Então, termino essa reflexão, colocando esses pontos, são coisas que vocês já sabiam, já estão todos catedráticos, eu estou dando uma olhada, mas é importante a gente relembrar esses pontos aqui, né? Então, alguma colocação, alguma pergunta, alguma inquietação?